Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar aqui mais uma vez e podermos assim meditar na palavra do Senhor, acerca do que Ele tem para falar aos nossos corações nessa manhã. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor pela sua misericórdia que se renovou nessa manhã mais uma vez, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Louvado seja o Senhor, tudo que Ele é, porque Ele é Senhor de fato e está no controle de toda e qualquer situação. Nós estamos então estudando sobre disciplinas espirituais, uma nova série de estudos para a edificação da nossa fé, renovação da nossa alma, fortalecimento do nosso espírito, para que possamos então continuar perseverante em tempos tão difíceis. Eu quero te convidar a separar esse tempo comigo e virmos juntos nessa caminhada de aprender aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca de disciplinas espirituais. Eu quero então te convidar a orar comigo nesse momento e logo em seguida nós vamos ouvir um louvor. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos nessa manhã. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela manifestação da tua graça, Senhor Deus, sobre nós. Pai, toma as nossas vidas, fala conosco, ministra o nosso coração, que o nosso coração, Deus, esteja atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Toma a vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe, mas que o Senhor os abençoe nessa manhã e que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações. E te louvamos no nome de Jesus. Eu quero então te convidar a louvar ao Senhor esse hino que fala um cântico e será ministrado pela dupla, pelo casal, voz, baixo e voz, e que você possa ser edificado pela letra dessa canção. Esperanças outrora perdidas, a paz que eu
que nós possamos experimentar essa paz do nosso Senhor, que é uma paz que é doce como mel, uma paz que não é dada como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Essa manhã, então, eu quero ministrar e conversar um pouco com vocês sobre disciplina da oração, a nossa segunda disciplina interior. Primeira nós vimos semana passada, tratava-se da disciplina da meditação. E hoje nós vamos ver então a disciplina da oração. Não é fácil. Orar não é fácil, é um desafio diante de nós de sermos o povo que ora, um povo que intercede, um povo que clama, um povo que busca a Deus em oração. Povo que em tempos de angústia, de aflição e de dor, vai até a presença do seu Deus e em oração busca diante dele e nele tudo aquilo que precisa. Eu quero então começar a ver com vocês sobre disciplina da oração e pensar primeiramente a oração como uma grande avenida. Ao pensarmos em oração, nós vamos ver que ela nos arremessa a uma fronteira, e essa fronteira é a vida espiritual. Nós poderíamos pensar na oração como uma pesquisa original a um território inexplorado. Imagine aquele cientista que está nesse momento pesquisando possíveis vacinas para vírus do Covid e tantas outras situações, tantas outras doenças. Aquele cientista, então, está pesquisando num território inexplorado. Assim também é a oração. A oração nos faz, então, pesquisar, ir, transpor territórios inexplorados, territórios que nós não conhecemos. Nós podemos observar que há na Bíblia diversas passagens que nos que incentiva o povo de Deus a orar. A oração, ela pode ser feita para beneficiar, abençoar as outras pessoas e até aqueles que nos perseguem, até aqueles que são nossos inimigos. Nós podemos orar por esses e orar também por nós mesmos. A oração ela pode ter um objetivo de petição, de agradecimento, de louvor, de engrandecimento ao nome do Senhor. Mas, acima de tudo, a oração precisa ser usada como uma ferramenta. É uma ferramenta que o Senhor nos deu para transformação diária do nosso caráter e fortalecimento, acima de tudo, da nossa fé. Ao continuarmos, então, a série de estudos sobre disciplinas espirituais, lembre-se que nós estamos tendo como base o livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Nós desejamos, então, lembrar que, semana passada, nós iniciamos, então, as 4 disciplinas interiores. Vai falar sobre meditação, oração, jejum e estudo. Semana passada nós vimos meditação e hoje veremos sobre oração. Nós vamos também depois estudar as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Enquanto a disciplina da meditação, estudado na semana passada, analisada um pouquinho semana passada, nos introduz então a nossa vida interior. A disciplina da oração, ela é a avenida, ela é a grande avenida estabelecida por Deus para nos conduzir então a uma obra profunda que só o Espírito Santo pode realizar em nós. A oração, ela é a via, a avenida que Deus nos permite trilhar para que possamos ser transformados, ser fortalecidos, avivados
renovados a cada manhã ou a cada momento em que vamos à presença de Deus em oração. William Carey escreveu o seguinte sobre oração. Ele vai falar o seguinte: oração, a oração secreta, fervorosa de fé, jaz a raiz de toda piedade pessoal. Ele vai falar sobre isso. Orar é mudar. Oração é a avenida central de Deus para nos transformar. Todos quantos têm andado com Deus, todas aquelas pessoas que andam com Deus, consideram então a oração como um principal negócio de suas vidas. A oração como principal atividade das suas vidas. E confesso que aqui está um desafio enorme para cada um de nós. Deixarmos, às vezes, os nossos afazeres, deixarmos o nosso momento de lazer, o nosso momento de descanso, para ir até a presença de Deus e acumular diante de Deus tempo de oração. Olha o que o evangelista Marcos diz em Marcos capítulo 1, verso 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha então o hábito da oração. Nós podemos ver na figura de Davi, na pessoa de Davi, o seu desejo pela presença de Deus. O Salmo 63, verso 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Olha o desejo incessante, desejo que está no profundo do coração de Davi. Quando os apóstolos foram tentados a investir as suas energias em outros ministérios, em outras situações da igreja, olha o que eles disseram em Atos capítulo 6, verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Diante disso, nós precisamos pensar que a oração não é um fardo a carregar. A oração não é um fardo a carregar. A oração verdadeira não é só pedir coisas a Deus, mas falar com Deus e também ouvi-lo. A oração verdadeira é um diálogo entre nós e o Senhor Deus, entre o Senhor Deus e a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: Então o Senhor veio e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, e o teu servo ouve. Será que eu e você, nesse tempo, estamos disponíveis para que o Senhor possa falar conosco através da oração? A oração verdadeira não tem sempre que ser uma luta, como um peso, uma responsabilidade que chega em várias situações que chega a parecer em várias situações que seremos esmagados. Pelo contrário, a oração é o refrigério da nossa alma, é o refrigério para a nossa alma. É na oração que nós entregamos toda a nossa vida na presença de Deus, reconhecendo as nossas limitações, as nossas incapacidades, reconhecendo quanto precisamos depender dele a cada dia, em todo o tempo. O salmista vai dizer muito bem no Salmo 91, que vai falar sobre isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Refrigério para nossa alma nós encontramos na presença do Altíssimo.
A oração verdadeira não considera que as coisas sejam fixas e imutáveis. Ou seja, Deus pode mudar a situação. Deus pode escrever uma nova história. Deus pode fazer algo, aquilo que não imaginamos, aquilo que não pensamos. Por isso devemos ir até Ele em oração, em clamor, em súplica, rogando para que Ele nos ajude, rogando para que Ele nos auxilie, rogando para que Ele nos fortaleça. E a cada dia, eu e você, possamos ser então edificados, sermos transformados, revigorados, avivados. Nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, nós precisamos usar esse recurso, a oração. Quando situações fogem do nosso controle, nós temos orado por alguns irmãos, irmãos de perto e de longe, clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor intervenha nessa situação, para que o Senhor toque na saúde, restabeleça a saúde física, a saúde emocional, espiritual. O Senhor pode. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, um texto muito conhecido, clame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. 2 Crônicas 7,14, outro texto muito conhecido, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Por fim, a oração verdadeira não nos permite concordar com a ideia de que a nossa fé é insignificante ou insuficiente. Não. Nossas orações não serão sempre respondidas da forma que desejamos. Mas mesmo assim, nós precisamos orar. Olha o que Mateus diz no capítulo 17, versos 19 a 21. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Fé. Nós somos capazes de exemplificar, de exercitar a nossa fé através da oração. Vejamos então alguns fundamentos da oração. A oração verdadeira, ela nos muda. Quando oramos, mas no fundo não estamos realmente dispostos a mudar. E aí é um desafio, né? Richard Foster vai explicar isso. Abandonamos a oração como característica perceptível de nossas vidas. Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossa necessidade, tanto mais desejamos assemelharmos-nos de Cristo. A oração verdadeira sempre vai nos transformar. A oração verdadeira diante de Deus sempre trará transformação ao nosso coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. E essa transformação é de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Richard Foster, ele complementa ainda quando diz: quando olhamos para os gigantes da fé, ao invés de flagelar-nos por nossa falha óbvia,
Deveríamos lembrar de que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos conduz a coisas mais profundas. Deus quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Esse é o desafio que está proposto para nós. A oração verdadeira é algo que nós aprendemos. Os discípulos de Jesus sabiam muito bem disso. Por esse fato, eles pediram ajuda ao seu Senhor. Lucas, capítulo 11, verso 1 diz: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Jesus ensina a orar logo em seguida, nesse capítulo, no verso 2. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque o outro amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães para ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. A quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então nós devemos ir em oração à presença do Senhor. Nós devemos então orar, pedir, buscar e bater. Tudo isso através da oração. A oração verdadeira, ela é simples e descomplicada. Nunca deveríamos então complicar demais a oração. Richard Foster vai dizer isso. Somos propensos a isso, uma vez que entendemos que a oração é algo que eu e você, que nós devemos aprender. Jesus, porém, nos ensinou a nos dirigir como crianças a um Pai e ensinou-nos a orar pelo pão de cada dia. Eu queria, então, falar sobre alguns homens e a sua oração, sua vida de oração. Mas antes disso, pensar que uma criança, ela pede a refeição matinal na plena confiança de que ela será provida. Ela também não acha difícil ou complicado conversar com seu pai, nem se sente constrangida por trazer à atenção dele as suas mais simples necessidades. Não é assim? A criança, ela vai de forma simples, ela vai de forma sincera na presença de Deus. Assim eu e você precisamos ir. E há então alguns exemplos de grandes homens de Deus e sua vida de oração. Olha o que Martinho Lutero declarou: tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Ele então sustentava como axioma espiritual que aquele que orou bem, estudou bem. Ele sabia qual era o desafio que estava diante dele
de estudar a palavra para poder aprender e poder traduzir a palavra para o idioma alemão, ele sabia muito bem que ele precisava, então, depender, viver na dependência do Espírito Santo. Por isso que ele antes se dedicava à oração. John Wesley disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. Eu apoiava sua convicção, devotando 2 horas diariamente a esse exercício sagrado. David Brenner, uma das sua característica mais notável foi sua vida de oração. E em seu diário, cheio de relatos de oração, cheio de relatos de jejum e meditação, ele disse o seguinte: gosto de estar sozinho em meu chalé, onde posso passar bastante tempo em oração. Hoje, separe esse dia para jejum secreto e oração a Deus. Quando volto ao lar e entrego minha meditação à oração e ao jejum. Olha o sentimento, o desejo no coração desses homens. William Penn testificou sobre George Fox acerca do seguinte: acima de tudo, ele avantajou-se em oração. A mais espantosa, viva e venerável estrutura que já senti ou contemplei, devo dizer, era a dele em oração. Olha, que desafio está diante de nós. Não somente esses, Adoniran Judson, ele buscava retirar-se dos afazeres e das pessoas 7 vezes por dia, a fim de se engajar ao sagrado mistério da oração. Ele começava à meia-noite e de novo ao alvorecer, depois às 9, às 12, às 15, às 18, às 21 horas. Ele daria tempo à oração secreta. Olhar para esses grandes homens que foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, confesso que vejo a minha insignificância em oração. Reconheço que preciso orar mais e preciso então ter disciplina na oração. E você? Como está a sua vida de oração? John Hyde, da Índia, ele dizia o seguinte: ele fez da oração uma característica tão dominante de sua vida que foi apelidado de Hyde e ora. Olha que desafio está diante de nós. A olhar então para esses homens que estão na galeria da fé, não serão jamais esquecidos, não por mérito deles, mas porque buscaram no Senhor forças para poder seguir no rumo da vida. Para esses exploradores nas fronteiras da fé, a oração não era um pequeno hábito preso à periferia de suas vidas. Não. A oração era a vida deles. Foi o trabalho mais sério de seus anos mais produtivos. Como eu preciso ir à presença de Deus em oração, em clamor. E você? Nesse tempo que temos vivido, o Senhor nos chama a ir à presença dEle, a nos humilhar diante da sua potente mão em oração e buscar nele todo o alimento, o refrigério, o renovo, o fortalecimento que nós precisamos. Para finalizar, então, a nossa meditação nessa manhã, nós participamos com Deus. Não podemos, então, deixar de nos perguntar: tenho praticado a verdadeira oração ensinada por Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Será que eu e você temos tido uma postura ensinável quanto à oração? Qual tem sido a nossa postura diante da oração? Será que eu e você, nós, pela prática da oração, temos sido efetivamente transformados pelo Senhor? Eu quero então te encorajar neste dia a ser disciplinado na oração, a criar esse hábito de separar um tempo do dia, tempo que você achar melhor, na faixa do dia que você achar melhor, mas separar um tempo de oração, de busca ao Senhor. Deus, através do seu Espírito, deseja revolucionar a sua vida de oração. Deus, através do Espírito Santo, deseja revolucionar a minha vida, a vida da nossa igreja. Se nós queremos ser uma igreja que prevalece nesse tempo, uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que está engajada com aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, precisamos ir em todo tempo à presença dEle em oração. Lembre-se, nós somos cooperadores de Deus. Está diante de nós um grande desafio. E eu quero nessa manhã orar com você e pedir para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Pai, te louvamos nessa manhã, te bendizemos pelo teu amor e pelo teu cuidado. Senhor, desafio é esse. Esse desafio, Pai, enorme que está diante de mim e diante dos teus filhos, diante da tua igreja, diante do teu povo. De sermos um povo que ora, um povo que intercede, um povo que clama, um povo que vai à tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos disciplinados, a termos a disciplina da meditação da palavra, a disciplina da oração, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, para que possamos ser renovados, fortalecidos, transformados pela tua palavra e o teu nome seja, Senhor, engrandecido em todo o tempo. Ministra sobre nós. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações através, ó Deus, da oração. Precisamos, Senhor, que a nossa oração não seja apenas um monólogo, mas possamos dizer, como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que os nossos olhos, ó Deus, espirituais, os nossos ouvidos espirituais, todo o nosso ser espiritual esteja atento a tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo, a tudo que o Senhor quer falar conosco em oração. Ó Senhor Deus, quebranta o nosso coração, leva-nos, Senhor Deus, à tua presença. Nos faz, Senhor Deus, viver humildemente, dia após dia, na dependência do Senhor, meu Pai, para a glória do teu nome. Fala, Senhor Deus, conosco, ministra sobre nós e aquece o nosso coração, renova o nosso ser, aviva a nossa alma, meu Pai, e nos faz, a cada dia, mais e mais obedientes ao Senhor. Assim oramos, meu Pai, agradecidos ao Senhor por mais esse tempo, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor. Forte abraço, fique com Deus.